Muito bem, eu estou aqui logado no pgadmin. Aqui nós temos o database empresa. Ao rodar o script da empresa, foram criadas e populadas essas 6 tabelas aqui. Eu consigo ver, inclusive, os dados dentro da tabela. Aqui. Os dados. Vou fechar. Vamos abrir a ferramenta de consulta, Query Tool. Estamos logados na empresa, aparece lá em cima, ó, empresa, Query. Para ganhar tempo, eu já escrevi os comandos. Nós vamos primeiro criar uma tabela chamada tab exemplo, com 3 colunas, ID, nome, com varchar de 30 e numeric. Seleciono o comando que vocês querem executar, execute. Ele diz que a tabela foi criada, vamos dar commit para tornar definitiva. Se eu vier aqui na tabela agora, botão direito, refresh, a tabela apareceu aqui. Tem aqui as suas colunas. E a tabela está vazia, conforme eu posso verificar executando esse comando aqui. Select asterisco no tab exemplo. Tabela existe, está vazia. Vamos inserir agora algumas linhas. Então vamos lá. Primeiro vou inserir uma linha. Ele avisa que foi inserido. Dá commit. Vamos olhar o conteúdo da tabela. Agora eu tenho uma linha lá. Vamos analisar o comando. Insert int, o nome da tabela, values 1 a 1,10. O que está acontecendo? Ele vai colocar o 1 na primeira coluna, A1 na segunda coluna e número na terceira coluna, porque na ordem que eu tenho as colunas. Notem que foi isso que saiu aqui, ó. O 1 no ID, A1 no nome e 10 no número. Vamos fazer o segundo agora. Demos commit. Vamos ver o comando. Insert into tab exemplo values. Na coluna 1 eu coloquei o número 2. Na coluna 2 nulo, ou seja, deixei sem valor. E na terceira coluna, na coluna número 20. Eu espero então que ele obedeça a isso quando eu der um select na tabela. Exatamente o que aconteceu. Notem então que quando eu ponho um insert sem a listagem de colunas, eu tenho que colocar valor em todas as colunas, mesmo que seja para dizer que a coluna é nula. Vamos olhar esse outro aqui. Insert into tab exemplo e ID número. Eu estou dizendo que eu vou colocar valor apenas no ID e no número, respectivamente 3 e 30. Vamos mandar executar. Foi executado. Commit. Voltei, select. Notem que na segunda coluna, como eu não coloquei nada, ela ficou nula. Eu omiti na lista de colunas, ela fica nula, não coloca valor. E vamos finalmente no quarto comando. Insert into tab exemplo, nome, número e ID. Então eu estou dizendo que será inserido nesta ordem. O primeiro valor é no nome, o segundo valor é no número, o terceiro valor no ID. A4, 44. Vou mandar executar. Vou dar um commit. Select. E desta forma foi inserido. Então, pessoal, é assim que o insert funciona. Bem, nós já vimos o comando insert, vamos ver agora o comando de atualização de linhas, o comando de update. Eu estou usando a mesma ferramenta de consulta e tenho aqui a mesma tabela com as linhas inseridas. O conteúdo da tabela é esse que está sendo exibido aqui. Vamos ver o primeiro comando. Update, tab exemplo, set número igual a número vezes 3. O que significa que 10 vai virar 30, 20 vai virar 60, 90 e 120. Vamos mandar executar. Foi executado. Vamos dar um select de novo na tabela para ver a atualização dos dados. Olha lá,
Aconteceu exatamente o que nós esperávamos. Vamos dar um commit. E os dados ficaram do jeito que nós esperávamos. Muito bem. Aí vocês vão falar assim, mas por que atualizou todas as linhas? Porque não tem cláusula where. Quando não tem cláusula where, ele vai atuar em todas as linhas da tabela. Vamos ver um outro comando de update aqui. Olha o que eu estou fazendo. Eu estou atualizando duas colunas ao mesmo tempo. Estou somando 1000 ao número e 10 ao ID. Então vai virar 11, 12, 13, 14. Aqui 1030, 1060, 1090, 1120. Também em todas as linhas, porque não tem cláusula where. Commit. Vamos dar o select. Vejam que atualizou as duas colunas ao mesmo tempo. Vamos ver agora o esquema com o where. Eu vou alterar o ID, vou somar 50 ao ID apenas para as linhas que possuem ID maior que 12, ou seja, a terceira linha e a quarta linha. Essas duas linhas aqui serão alteradas somando 50 ao ID. Mandei executar. Commit. Vamos dar um select. Atualizou exatamente as duas. Vamos ver mais um exemplo de update. Update, tab exemplo. Set número igual a número mais 2000. Where nome is not null. Então, a linha 1 e a linha 4, que não tem nulo, será somado 2000 aqui no número. E as outras ficam como estão. Então, vamos lá. Notem que quando eu marco o comando, ele executa só aquele comando. E foi o que aconteceu aqui. Ó. Somou 2000 apenas a essas duas linhas aqui. Então, é assim que funciona o comando de update. Muito bem. Vamos ver agora o comando que elimina linhas de tabela, o comando delete. Estamos usando a mesma tabela tab exemplo, cujo conteúdo é esse aqui. O comando delete ele é um comando bem simples. É delete from o nome da tabela que eu desejo com ou sem cláusula where. Quando eu coloco delete from tab exemplo, como está aqui, ele vai eliminar todas as linhas da tabela. Vamos dar um select e vocês vão ver que agora a tabela está vazia. Ih, mas não era isso, eu só queria eliminar algumas linhas. Vamos dar rollback. O rollback desfaz tudo que eu fiz e aí vai retornar as linhas da tabela, retornam. Ah, mas eu queria na realidade eliminar só essas duas linhas aqui, ó. As linhas que tem nu no nome. Então, eu vou colocar uma cláusula where delete from tab exemplo where nome is null. Aqui, ó, onde o nome é nulo. Executei. Dou um select. Reparem que foi exatamente o que aconteceu. Vou dar um commit para tornar essa alteração definitiva no banco. Vamos agora eliminar a tabela. Drop table, tab exemplo. Mas ela vai continuar aparecendo aqui, até eu dar commit. Dei commit, vem aqui, botão direito refresh, e a tabela sumiu. E agora a tabela não existe mais, tanto que se eu tentar dar um select, eu vou colher uma mensagem de erro.